Vamos agora falar de um outro tipo de distribuição de cargas elétricas. Trata-se da distribuição que estamos chamando agora de distribuição discreta de cargas elétricas. Isso mesmo, distribuição discreta de cargas elétricas. Nesse caso, é diferente. Nós temos um número muito grande de cargas elétricas. E essas cargas, né, podem estar distribuídas, né, no espaço, num volume, elas podem estar distribuídas numa superfície, por exemplo, ou ao longo de uma curva. Em qualquer que seja o caso, como este aqui, nós utilizamos, né, o vetor posição R, né? Às vezes utilizamos R' e com um vetor em cima, para indicar um ponto no interior de uma distribuição de cargas elétricas. Ora, agora vamos introduzir o conceito de densidade de carga volumétrica. Essa densidade de carga volumétrica nós indicamos com a letra ρ. Ora, a densidade de cargas volumétrica, ela é dada por uma relação entre a quantidade de carga, que vamos considerar muito pequena, chamamos isso de carga infinitesimal. A densidade, portanto, ela é dada como sendo a carga por unidade de volume, em se tratando de ρ. De forma que aqui temos um elemento de volume dV. Nesse elemento de volume, eu dividi o volume em vários pedacinhos, né? Nesse elemento de volume dV, né, existe uma carga elétrica dQ, onde dQ é igual a dV vezes essa grandeza física, definida como sendo a densidade volumétrica de cargas, né? E agora, o que importa, muitas vezes, qual é a carga total aqui dentro? Qual é a carga Q contida neste volume grande V? Né? Q é a carga total. Muitas vezes nós não temos aqui a ferramenta importante do cálculo integral para a gente expressar a carga total em termos de uma soma sobre esses elementos de volume dV. Então, vamos deixar isto de lado, né? Agora, as cargas podem também se concentrar, né, numa superfície, né? Elas podem se concentrar numa superfície. Nós já explicamos isso, né, anteriormente. Eu posso ter cargas só numa superfície, né? Neste caso, o que importa é dividirmos as superfícies em elementos de superfície ds, de tal forma que agora introduza a densidade superficial de cargas como sendo o quociente entre o quanto de carga tem nesse elemento de superfície, né, dividido por ds. De forma que a carga no elemento de superfície, dQ, né, é igual a sigma vezes ds. Sigma aqui representa a densidade superficial de cargas, né? Então, temos uma densidade volumétrica de cargas, que às vezes depende do tempo, mas em geral não. Nas situações que a gente estuda, não, né? E essa densidade nada mais é do que, quando eu considero aqui
um pequeno elemento de volume, né? Rho é igual a dq. dq é quanto de carga tem ali. Então, Rho, né, é igual a dq dividido por dv. dv é esse elemento de volume, que tem uma carga total dq nesse elemento de volume. Tenho, então, também a densidade superficial de cargas, né? Agora, eu tenho uma superfície e eu considero aqui um pequeno elemento de superfície, que eu chamo de ds. Sigma, neste ponto R, né? Veja, o que eu quero, acho que aqui vale a pena, né? A gente chamar atenção para isso, olha, é que eu estou falando aqui de um ponto. Um ponto. Ah, é, porque esse elemento de superfície, ele é infinitesimal, é tão pequeno, que eu posso indicar, né, esse elemento de superfície utilizando esse vetor posição R aqui. É claro que nós estamos, sim, é verdade, sempre pensando, né, no referencial aqui cartesiano, né, 3 eixos ortogonais entre si, mas sigma de R, veja, ela é dada por definição, aqui eu prefiro até usar, por definição, igual a dq dividido por ds. dq é a carga que tem nesse elemento de superfície. Então, sigma, resumindo, né, sigma é igual a dq ds, ou seja, a carga naquele elemento de superfície ds é igual a sigma vezes ds, onde ds é a área dessa pequena superfície. A gente sempre procura trabalhar, né, com superfícies bem pequenas, diminutas, né? É o que chamamos de superfícies tais que elas têm uma área infinitesimal, muito pequena, um infinitésimo. É neste sentido, então, né? Finalmente, cargas podem ser distribuídas, né, ao longo de uma curva. Sim, eu posso ter cargas distribuídas numa curva. De tal maneira, aqui, num elementozinho de comprimento da curva, dl, num elemento de comprimentozinho da curva, dl, né? Nesse elementozinho de comprimento dl, né, caracterizado pelo raio vetor posição R, né, R agora é o vetor posição, então R é esse vetor. Então, nesse ponto R, eu considero um elemento de comprimento dl e lambda, então, é definido como sendo igual a dq dividido por dl. Portanto, dq, a carga ali dentro, aqui, a carga contida aqui, é igual a lambda vezes dl. Né? De forma que assim definimos, né, uma densidade, como o nome aqui indica, né, uma densidade linear de cargas. As cargas são distribuídas ao longo de uma linha. Essa linha pode ser, por exemplo, uma linha reta. Nesse caso, nós dizemos que temos um elemento de comprimento dx, porque consideramos aqui apenas o eixo x. De forma que a densidade linear de cargas nada mais é do que quanto existe de carga num pequeno elemento de comprimento dl. Então, lambda é igual a dq de lambda, ou seja, dq é igual a lambda vezes dl. Lembrando sempre que, neste caso,
né? Neste caso, nós temos uma carga Q total, distribuída ao longo da linha. Então, lembre-se sempre do conceito de carga total, que é a carga toda distribuída, né, nessa linha, e o conceito de densidade linear de cargas, né? O fato é que é sempre útil a gente chamar atenção, né, para o seguinte aspecto, né? Eu tenho aqui, digamos, cargas distribuídas num determinado volume do espaço. Pode ser uma superfície, né? Pode ser um volume V e pode ser, eventualmente, numa linha. Mas a gente costuma sempre indicar, né, os pontos. Vamos tentar apagar isto. Então, devemos indicar os pontos no interior da distribuição de cargas. Nós utilizamos agora, de agora em diante, né, é uma questão de notação, utilizamos R', de forma que os pontos no interior da distribuição de cargas, eles têm coordenadas x', y' e z', né? E os pontos sobre a distribuição, e os pontos fora da distribuição, nós indicamos de um outro jeito. Muitas vezes também poderia ser um ponto dentro, mas que demos interesse especial neste ponto, né? Isso às vezes também acontece. Então, um ponto P fora da distribuição, utilizamos as coordenadas, x, começando de novo, né? As coordenadas x, y e z para os pontos fora da distribuição, sempre lembrando, né, que nós, tendo sempre em mente aqui um referencial cartesiano, né? Esses vetores, né, dizem respeito a este referencial cartesiano. E para os pontos, então, externos à distribuição, utilizamos, né, o vetor posição R. Lembrando, então, que, em geral, x', y', z' são pontos sobre a distribuição de cargas e x, y, z, para diferenciá-los, né, são os pontos fora da distribuição de cargas. E isso vale em todos os casos, tanto no caso da distribuição discreta quanto no caso da distribuição contínua.